Olá! Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do Ponto da Virada. E essa segunda temporada promete, você já vai sentir a partir do nosso episódio de hoje, o nosso primeiro episódio de reestreia do Ponto da Virada. Eu sei que você já ama, você já conhece, só que dessa vez, muito mais do que contar um pouco das suas trajetórias, os nossos convidados, ele vem também agregando muito valor, te trazendo dicas de como você pode aplicar aí no seu negócio, na sua vida. Só que hoje, em especial, nós vamos usar a frase, inclusive, da nossa convidada: você está sendo forjada na dor, ou você está sendo forjado na dor. Então não tem como você ter um CNPJ de sucesso se o seu CPF não estiver fortalecido. Então a nossa convidada de hoje, ela vai falar sobre a sua trajetória, de como ela superou e venceu os seus obstáculos. Inclusive, ela vai despertar e vai nortear a nossa conversa sobre propósito. Afinal de contas, se você ainda não parou para refletir sobre o propósito da sua empresa, você está sendo apenas uma sequência de números existentes como qualquer outro. Então você tem que despertar qual o propósito da sua empresa. Se você se sentiu tocado ou lembrou-se de alguém, já compartilha agora. Pega aqui, ó, em compartilhar, já envia para aquele empresário, para aquela amiga, aquele amigo que você conhece que diz: não, ele precisa se despertar para o propósito dele aqui na Terra. Encaminha para ele, já deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal, porque o episódio de hoje está simplesmente sensacional. A nossa convidada de hoje é Larissa Alves Machado, mas como ela gosta de se intitular Lari, e eu a chamo de Lari Strassi. Já é de casa esse sobrenome. Seja muito bem-vinda, Lari. É um prazer te receber aqui. Bom, minha querida, eu que agradeço por esse convite. É uma honra estar aqui presente nesse podcast que é tão importante e com certeza agrega muito valor na vida das pessoas. Então, eu te parabenizo por essa iniciativa e por esse programa que com certeza é uma bênção na vida de cada um de nós. Amém, obrigada. Lara, então vamos começar você se apresentando, né? Um pouco mais. Sim. Quem é Larissa, né? De onde que vem, nasceu aonde, rapidamente falar um pouquinho da sua história. E nesse engajamento aí da sua apresentação, eu quero que você já pegue aí a ponte para você falar um pouquinho sobre a sua profissão, que você passou 8 anos nela atuando, e a sua transição de carreira. Certo? Vamos lá, então. Eu sou a Larissa, eu sou paulista, eu sou filha amada de Jeová, eu sou a esposa do Reniel. Nós começamos juntos bem novinha, aos 19 anos eu me casei. Nasci em São Paulo, mudei para Bahia aos 9, então eu me considero mais baiana do que paulista, na verdade. Meus pais estão em Itaberaba. E aos 19 anos, quando eu me casei, eu vim para Morro do Chapéu. Foi a cidade que eu escolhi, na verdade, eu gostei muito do Morro. Tinha Morro e algumas cidades para a gente escolher, e eu escolhi Morro do Chapéu. Sempre gostei muito desse mundo de empreender, de vendas. Eu comecei a vender aos 9 anos. Eu lembro que eu pegava aquelas revistas Hermes, Avon, e aí eu via na casa das vizinhas, das colegas, ia vender os produtos. E depois minha mãe começou a pegar semijoias em uma empresa no nome dela e me passava para mim vender. Então, dos meus 9 até eu me casar, eu sempre vendi produtos. Vendia lingerie junto com ela. Minha mãe já fez algumas bolachinhas de nata com goiabada e a gente ia junto muitas vezes vender. E eu sempre tive na mente isso, que eu não queria trabalhar para uma outra pessoa, desde novinha. Talvez por ver dinheiro na mão com a venda, eu cresci pensando nisso. Não, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar para mim mesma. Então me casei com um empreendedor nato. Né? Eu aprendi muito com ele e eu entrei então no mundo da administração. Sempre gostei muito da administração, muito também pela venda em si, né? Então casou muito com isso, mas tinha muito que aprender.
também sobre gestão, né, principalmente sobre liderança, tudo que envolve a administração de um negócio. Então, eu entrei junto com ele nessa jornada, ficamos 8 anos na administração e, para mim, acabei saindo totalmente da zona de conforto, né? É engraçado quando você entra num novo mundo, que até algumas palavras se tornam um pouco difíceis de você captar, de você entender. Por exemplo, fluxo de caixa, DRE, o RH, você fica meio assim desnorteado um pouquinho. Mas depois você estuda tanto aquilo e fica algo tão da sua rotina, que é como se fosse seu mundo já, você está naquela zona de conforto. E aí eu entrei nisso. Começamos com uma loja de imóveis planejados, tivemos também a administração do hotel da família, depois de 2 restaurantes que eram realmente nosso, e um pouco no final da pandemia meu sogro se aposentou e aí passou a loja para o meu esposo. Nessa época eu estava com planos de abrir a minha loja de semijoias. Eu estava com uma reserva de dinheiro guardada, porque eu senti que o restaurante não era mais para mim. E com essa transição dele, eu acabei entrando para o financeiro, junto com ele, né? Que foi um grande desafio para mim, porque a empresa já tinha 35 anos, meu sogro sempre foi do financeiro, então ele sempre é um líder que eu me admiro muito, me espelho muito. E aí veio para mim a responsabilidade de dar seguimento na empresa na posição que era dele, né? Então, você sente aquele peso, né, de estar naquela posição. Mas consegui, né? A gente superou, fizemos várias consultorias e com isso entrou a transição, né, de carreira. O que acontece para um casal trabalhar junto na administração, precisa ter muita inteligência emocional, porque são perfis muito diferentes, né? Então, a gente sempre vê relatos de pessoas, por exemplo, que traz problemas para o relacionamento, a questão do trabalho junto. Se você não tiver muita sabedoria e uma inteligência emocional, você acaba trazendo trabalhos da empresa para dentro da sua casa. E isso aconteceu no meu casamento, né? Então, a gente ficou 8 anos trabalhando junto, as empresas eram menores, então tinha problemas, mas não eram problemas tão grandes. De uma dimensão, né? Isso. Só para situar quem está nos assistindo, que talvez não saiba, a Lari está falando da Casa Rural. Isso! Né? Que tem Morro de Chapéu e eles o Reniel administra a de João Dourado. Isso mesmo. Então, quando a gente entrou na Casa Rural, uma empresa muito maior, com uma história maior, os problemas, consequentemente, eram maiores, né? Então, isso trouxe tanto alguns problemas no relacionamento, quanto também na minha saúde. E é engraçado, porque nessa trajetória dos 8 anos, como eu falei, eu sempre quis mudar de carreira, mas eu nunca tive coragem também de mudar de carreira. Porque, como eu falei, parece que a administração ela caiu na minha vida de supetão. Eu comecei com vendas, me casei aos 19, que é no início da vida adulta, né? Você não consegui parar para pensar o que eu realmente quero para mim. Já me casei com um empresário, então entrei na administração. Foi um caminho puxando, não foi algo que eu parei e falei, tá, eu não vou trabalhar para outra pessoa, mas o que eu quero fazer? Uhum. É um negócio mesmo que eu quero ter? Ou eu quero seguir por uma outra profissão que eu possa trabalhar para mim mesma também? Não tive isso. E eu sentia que não era, que por mais que eu gostasse da administração, ainda não era aquilo ali que aquecia o meu coração. Que estava te completando. Isso. Lari, antes da gente falar dessa transição e para qual carreira você optou e fez essa transição, você fala assim, acabou afetando também a minha saúde. Uhum. E a gente teve conversando e aí você falou sobre a questão até de sobrepeso, né? E você viveu isso, o Reniel também já falou sobre isso aqui com a gente, né? E eu queria que você pudesse falar do quanto isso pode afetar o emocional, os problemas empresariais na vida do empresário, a ponto de a saúde ser afetada, a saúde emocional ser afetada, vir sobrepeso, talvez uma
comodidade, né? Se imerge tanto num trabalho que tira o foco do cuidado com a saúde, com exercício, priorizar horários, porque isso também se torna difícil. E aí você vai saber dizer quando que casal, porque possa ser que esteja assistindo empresários que são casais e tá te assistindo agora. E talvez não tenham a perspectiva de separar, mas com o que você aprendeu, o que você carregou dos erros e dos acertos, você possa estar dando dicas para eles do que eles podem estar fazendo para administrar, para alcançar essa inteligência emocional. Então, aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte, né, do sobrepeso, esse desafio de vocês, né, na saúde física, na saúde emocional, com relação à carga de trabalho. Sim, sim. Está totalmente ligado à ansiedade com o ganho do peso. Por quê? A ansiedade em si, ela é algo natural do ser humano. Todo mundo tem ansiedade. A gente já nasce com ansiedade. O problema é quando ela se torna patológica. É algo que você não consegue mais fazer outra coisa por conta dos sintomas de ansiedade. E o que acontece? A comida, ela consegue nos dar um prazer, né? Ela ativa no nosso cérebro algumas substâncias que dão prazer, por exemplo, a dopamina. Então, você está se sentindo muito ansioso, está estressado com as coisas da empresa, está triste. A comida se torna um refúgio para você. E na nossa época, a gente ainda tinha restaurante. Então tava muito... Tornava as coisas muito mais difíceis, né, Mari? Muito mais difícil, tava ali e vinha essa culinária questão. Italiana, né? Italiana. O nosso chefe querido Adriano, que faz muita falta pra gente, né? Então ele era um ser humano incrível e um cozinheiro de mão cheia. E então, assim, a gente não tinha uma organização de tempo. Então dava fome na hora do expediente, você comia o quê? O que estava disponível na hora, né? Então, tudo na nossa vida, tudo que tem excesso, traz uma falta por trás, um vazio por trás. E o nosso corpo, ele mostra muito o que tem dentro da gente. É como se estivesse materializando ali dentro. Então, por me estar me sentindo muito ansiosa, triste, sem propósito, a comida se tornou aquele refúgio. Então, eu comia para aliviar o vazio. E na hora que você come, você sente esse alívio, né? Então, por isso que muitas vezes é tão difícil para muitas pessoas emagrecer. Porque existe essa fome emocional. Se chama de fome emocional. Você nem está com fome muitas vezes, mas tem que comer para poder suprir aquele vazio, aquela fome de dentro. E o que acontece com o empresário? A gente acaba fazendo investimentos muito altos no negócio, né? Eu digo material. E muitas vezes você precisa que aquele investimento volte. Então a sua mente fica focada ali, em tem que fazer o dinheiro. Entrou a questão da pandemia, então tudo muda, né? A gente costuma dizer que não existe estabilidade. E no negócio a gente realmente vê que não tem estabilidade, porque tudo muda de uma hora para outra. Uma hora você está pagando tanto de imposto, do nada a lei muda aquele valor. Uma hora as leis com os funcionários é de uma forma, aí muda, você tem que mudar também. Né? Aí vem um novo concorrente, você tem que trazer uma novidade. Isso tudo gera uma energia e um desgaste sobre você. E qual é o maior erro que a gente tem? A vida se torna somente a empresa. Só que você não é só a sua empresa. A gente tem uma vida sistêmica. A gente não tem como ser só a empresa. A gente tem o nosso investimento interno, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, os filhos, amigos, lazer, a espiritualidade. Então, se eu foco minha energia somente no trabalho, deixo todas essas outras áreas para lá, consequentemente, a vida vai me cobrar. Eu vou ter uma saúde mental debilitada. E isso, muitas vezes, entra na questão do ganho de peso. Questão de horários, né? Como também falei, que a pessoa acaba vivendo para o negócio, então não tira um tempo nem para fazer exercício físico. Quando eu comecei a fazer exercício físico, eu ficava com culpa de estar na academia. Que eu falava, não, é 9 horas, eu tô aqui na academia e já era para mim estar na loja. Poderia estar produzindo, né? A cabeça é essa, né? A mentalidade é essa. Isso. Como que você na academia estivesse perdendo tempo. Isso. Já era para mim estar lá. Só que, para mim ficar até 8, 10 horas da noite, eu não tinha culpa, eu não me sentia culpada.
tá tudo bem, tá certo, eu preciso estar aqui até esse horário. Mas para mim parar para fazer minha academia tá errado. Então a gente é como se se anulasse. E tem algo muito importante nisso e sério. Por quê? Quando a pessoa não sabe quem ela verdadeiramente é, eu não sei quem eu sou. Eu não tenho valor na minha identidade. Eu acabo tendo valor no quê? No que eu faço e no que eu tenho. Então, eu preciso estar fazendo sempre para me mostrar que eu tenho valor. Então, se eu não estou ali no trabalho, na ativa, se minha empresa não cresce, eu não tenho valor. E isso traz um grande vazio, porque o seu valor não está ali. Você pode perder seu negócio amanhã, ninguém sabe. Aconteceu uma guerra aqui no Brasil também, e a gente está sem empresa, e aí? Quem você é, além da sua empresa? Então, encontrar o seu verdadeiro valor na sua identidade. E o negócio, ele é importante, mas também está à parte. Então é isso aí. Encontrar o seu valor além da sua empresa. É um desafio, não é? É um desafio você priorizar os seus horários. Você entender que existe horário para começar e horário para parar. Você entender que quando você está cuidando de você mesmo, indo para uma academia, praticando um pilates, um exercício físico, o que seja, você não está perdendo tempo, mas você está otimizando a qualidade de vida de quem faz essa engrenagem realmente funcionar dentro da empresa. Então, Lari, você decidiu, no meio desse tempo, no meio desse caos, você se encontrou o seu eu, né? E aí eu quero que você fale sobre esse momento em que você realmente teve esse confronto. Não, a Lari precisa se despertar e esse despertar que gerou em você realmente te trouxe para a carreira que você optou hoje, que foi o que revelou o seu propósito. Aí eu quero que você fale mais sobre isso agora. Eu queria só colocar um outro ponto da outra pergunta que eu esqueci de falar, mas que é importante, é o seguinte: quando você começa um novo negócio, ou de empresa, ou de um novo projeto, é normal que você dedique mais tempo àquilo ali. É normal, ele pede mais energia. Mas o que é preciso fazer? Estipule um tempo que você vai focar totalmente a energia naquilo ali. Talvez o primeiro ano, por exemplo, avisa a família, os amigos: olha, gente, eu estou muito ocupada porque eu estou com esse projeto aqui, minha atenção está aqui, mas tenha um tempo estipulado para você dar aquela energia, mas depois você sair e voltar o seu tempo também para você de qualidade. Mesmo. Isso, né? Usar com intencionalidade aquele um ano, mas depois voltar. E aí, voltando para agora essa outra pergunta, né? Vamos lá. Então, eu estava me sentindo muito ansiosa na época, eu sempre tive ansiedade desde nova, mas piorou. E com relação à empresa, estava tendo muita insônia na época. Meu cortisol vivia nas alturas, porque realmente eu só trabalhava. A minha cabeça era voltada para a casa rural 24 horas. Então, final de semana, você não tira férias, né? Empresário não tira férias. Não tira férias, né? A gente tá tirando férias, mas pensando na empresa. E era assim, a gente viajava muitas vezes e eu ainda assim pagava a conta da empresa, porque eu era o financeiro. Então, você não consegue se desligar totalmente. E aí eu comecei a ter o cortisol muito alto. E a minha médica falava: você tem que fazer alguma coisa para diminuir, tá muito alto. E aí a minha pergunta era: e eu posso chegar até quanto? Você queria saber quanto mais de limite você ainda tinha? Até quanto que eu posso chegar aqui? Ela... Porque assim, pra mim era assim: tá impossível baixar isso aqui. Tá muito alto, mas até quanto assim eu posso chegar para não dar um treco, né? Então tava dessa forma. Na época do restaurante também, o que eu sentia? Eu comecei a ter uma estagnação mental muito grande. E a depressão, porque eu estava aqui conversando com você normal e do nada eu começava a chorar. Tinha que sair do lugar. Então, minha saúde mental já estava muito fragilizada. E como eu falei, pela falta de inteligência emocional, começou a trazer muito problema para o meu casamento. E a minha mudança de carreira foi de uma forma que eu nunca imaginei. Foi drástica. Meu marido me demitiu. Uma briga, ele me demitiu. E aí, minha filha... Se é pra tomar atitude, a gente vai tomar agora. Agora, me demitiu. E aí, na época... Claro que eu fiquei bem chateada na época.
Mas depois, o que eu consegui entender? Era um presente que a vida estava me dando. E o problema era tão grande que ele me demitiu e falou assim, amor, você pode continuar fazendo a retirada que você faz na empresa, não é pela questão de dinheiro, você faz muito bem o seu trabalho, mas no nosso casamento não tá, ou a gente vai acabar se separando, se a gente continuar trabalhando junto, né? Então, a vida me deu esse presente. E aí eu parei para pensar, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu trabalho desde os 9 anos. Um casamento todo eu trabalhando, não sou de ficar em casa, fazer o quê da vida? E eu fiquei pensei na questão de abrir um novo negócio, mas não bati o coração. Falei, acho que não. E aí eu lembrei, eu estava começando a estudar sobre desenvolvimento humano e veio na cabeça psicologia. Psicologia. A gente estava viajando, voltei para casa e falei, vou fazer psicologia. Isso foi em setembro. E as aulas só começariam em fevereiro. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Foi uma certeza tão grande que para mim eu já era psicóloga. Passou de setembro a fevereiro e a certeza não tinha saído mais da cabeça, era psicologia. Entrou para dentro. Fiz o curso, me matriculei na faculdade, fiz alguns cursos no decorrer também, mais para o desenvolvimento pessoal, e entendi que realmente era aquela profissão ali. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu estudo, mais apaixonada eu fico, mais feliz eu fico por estar seguindo esse caminho e sinto algo que eu nunca senti na administração. É como se fosse realmente um chamado. Me encontrei naquela profissão. E isso era uma coisa que eu procurava muito dentro de mim, né? O meu peso, ele refletia isso, essa falta de achar esse propósito. É uma completude, né, Lari? Uhum. Eu ouvi uma vez o Joel J, eu não vou me lembrar exatamente de todas as características que ele deu, mas uma delas ele fala, né, sobre essa sensação de prazer, de contentamento, né, que você encontra naquilo que você está fazendo, a sua facilidade em executar aquilo, né? Um dos sinais também com relação ao seu propósito, você realiza aquilo com facilidade, você estuda e não vê o tempo passar, né? Você estuda sobre aquilo, você quer saber mais, nunca se sente como se tivesse estafado, como se estivesse, não, isso aqui tá demais pra mim, já cansei de estudar sobre isso, já cansei de ver isso, mas você tem mais vontade de conhecer mais sobre aquela área que você tá se envolvendo. E isso são uma das características que desperta o que você está realmente no seu caminho de propósito. Uhum. Né? E na sua fala, parece que encaixa direitinho uma dessas características. Sim. Que ele falou. Né? E, Lari, então você se encontrou nessa fase aí agora, que é a que você está atualmente vivendo, isso. Inclusive, né? E aí eu quero que você fale um pouquinho mais, a gente agora só vamos para fechar esse gancho de casais que estão nos assistindo, porque eu tenho certeza que muitos casais empreendem juntos. Empreendem de casa, empreendem fora de casa, né, nas suas empresas, mas empreendem. E independente do negócio, essa maturidade que eu vou dizer assim, né, tanto a maturidade que Reniel teve de tomar atitude, como você de receber e se despertar para um novo horizonte, para um novo caminho, né? A dica que você pode dar, talvez tenha casais que estejam em conflito, que está nos ouvindo agora, a dica que você pode dar para eles é como quem realmente sente que não está completo, para se identificar com você, mas você também sendo profissional da área, né, da psicoterapia, do desenvolvimento humano, você também vai poder falar. Tem casais que não, é aquilo que realmente eles querem fazer juntos. O que é que eles devem buscar para continuar a carreira juntos e na sua situação também o que eles podem fazer para estar identificando se está ou não dentro da área que realmente gostaria. Olha, o que é muito importante ser feito é se conhecerem. Por exemplo, o perfil comportamental. Cada pessoa tem um perfil comportamental diferente e com o casal não é diferente, né? Então, o perfil comportamental entra muito em como aquela pessoa, o tipo de liderança que ela tem vai entrar.
E então, dependendo de como for a liderança de cada um, vai chocar. Então é importante ele entender qual é o perfil comportamental daquela pessoa, do meu marido ou da minha esposa. Porque muitas vezes a pessoa faz uma coisa e você acha que ela está fazendo de pirraça. Ou você acha que ela está fazendo, já falei 500 vezes com fulano de tal para não fazer isso. Mas não é porque ela quer, é por conta do perfil comportamental dela. Existem pessoas que são mais criativas, que são mais autênticas, que chegam aqui e conversam muito. Tem pessoas que já são mais retraídas. Existem pessoas que são mais dominantes, que querem que aquele copo fique ali, tem que ficar ali e pronto, acabou. Ou existem pessoas que querem mais resultados. Existem pessoas que se conectam mais com pessoas, que precisam estar com pessoas. Tem pessoas que não, que se estiver com muitas pessoas, ela acaba mais a energia dela. Então, entender qual é o perfil comportamental do meu marido ou da minha esposa. Né? Qual é a potência dela e qual é a fraqueza. E qual é o meu. Como é que os dois juntos podem entrar? Por exemplo, depois, o que foi que a gente descobriu, eu e o Reniel? Eu tenho um perfil mais retraído. Então, eu sou muito boa na administração, nas finanças. Não sou tão boa com... Como é que eu posso explicar? Sou boa, mas me tira mais a energia de, por exemplo, vendas. Eu vendo muito bem e tal, mas aquilo ali me puxa muita energia, demanda muita energia minha. Ele não, ele já é maravilhoso com muitas pessoas. Eu entro para dentro do escritório, pego a planilha, pode me deixar lá. Vai sair um relatório lindo, qualquer coisa que sair da planilha eu já sei. Que repõe a energia de um e esvazia a energia do outro, né? Isso mesmo. Assim. Então, assim, o tipo de liderança muda também. Então, tem um perfil, por exemplo, que não gosta de confronto. Para ele vai ser muito difícil chamar um funcionário e falar o que a pessoa tem que melhorar. E aí você acha que a pessoa está passando a mão na cabeça do funcionário, mas não é, porque ela não consegue chamar para conversar. Então, entender esse perfil comportamental já é de grande ajuda, já vai ajudar muito a melhorar a comunicação dos dois e a entender que o comportamento o de outro não está fazendo ali de pirraça, não está fazendo porque não quer, mas é por conta do jeito da pessoa. Além disso, eu acredito que ter combinados também, né? Nós mulheres, o homem ele precisa muito de respeito. Então, muitas vezes você falar com o marido na frente da equipe que ele está errado já é uma desonra. Então, esperar o momento certo para poder chamar ali de canto e conversar. Mostrar para a equipe que vocês são unidos. O que acontecia muito lá na loja? Era muito engraçado isso. Quando um funcionário queria um não, ele vinha até mim. Porque eu era mais dura. Eu sou muito racional. Então, se aquilo ali não estivesse nas normas da empresa e não fosse tão benefício para a empresa, eu falava não. Mas quando eles queriam um sim, eles iam para o Reniel. Porque o Reniel era mais maleável, como é que eu posso explicar? Mais paizão. Então era um sim. E aí muitas vezes era alguma regra que depois dava conflito com nós dois. Só que o pessoal já sabia, né? Então ia muito pela resposta. Então você precisa mostrar para a equipe que vocês dois são unidos. Algo também, quando fizer um combinado, não tira a posição do outro na frente do funcionário. Porque isso, além de mostrar desunião, acaba fazendo com que aquela pessoa ali, ela perca... Não significa o poder dela na empresa, mas a credibilidade. Sim. Também, né? E depois isso acaba trazendo problemas. Então, eu acho que conversarem junto, terem alguns combinados, a mulher lembrar de honrar o homem também honrar a sua esposa, né? E quando fizerem um combinado, não passar por cima do que foi combinado ali, mas depois se juntam os dois juntos e conversam, se for para voltar atrás. Mas os dois vêm até a equipe para dar uma nova posição. E eu acho que é mais importante isso, o perfil comportamental. E além disso, trabalharem a sua inteligência emocional. Porque não existe isso de você chegar na empresa e eu vou esquecer todos os meus problemas. A gente carrega, a gente é um ser humano só. Então você traz o seu problema de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Você precisa ter essa inteligência emocional. E isso você se constrói aos poucos. Você precisa conhecer quem você é, tirar aquela armadura. E muitas vezes dói.
não é fácil, né? Mas é necessário. Então, quando você se conhece, você tira muitas coisas que vinham do seu passado, te atrapalhando, e no relacionamento também. E aí agora eu quero pegar justamente essa sua frase. E muitas das vezes dói, porque eu queria agora enganchar falando com você sobre desconfortos. Sim. Né? Tem desconfortos no convívio, daqueles que vão continuar aí a vida empreendendo junto. Vai ter desconforto no casal que um empreende em uma área e o outro empreende em outra. Né? Ambos são empreendedores, mas cada um deles dentro da sua própria área vai ter desafios. Então aí eu quero que agora a Lari possa compartilhar conosco os seus principais desafios nessa escolha de transição de carreira, né, de cada um para o seu lado. A gente compartilha, não compartilha, um dá conselho, um dá palpite ou não na área do outro. Como que vocês administraram esses desafios e já encaixando a dica para as pessoas que estão enfrentando desafios. E eu quero encaixar isso, já que nós estamos falando, principalmente você como cuidadora de mente, né, de pessoas, mente humana, eu quero que você fale também para eles nessa importância. A gente já falou, você disse, é importante que às vezes vai demandar mais energia no início de um empreendimento, isso é natural. Mas mesmo sabendo disso, é necessário estipular um limite. Mas digamos que as pessoas já estão, porque na maioria dos empreendedores brasileiros tem 5, 10, 15 anos empurrando às vezes, muitas das vezes, literalmente com a barriga, né? Empurrando tanto a vida pessoal quanto a vida empresarial. Nunca encontrou ainda um equilíbrio. Então eu quero que você fale sobre esses desafios, como que pode unir o cuidado pessoal para esse benefício na vida empresarial. Certo, vai me lembrando os pontos. Porque assim, eu acompanho vocês nas redes sociais, então eu vejo que vocês têm ali disciplina com exercícios, né, academia, horário de acordar, vida espiritual. Então aí eu quero que você possa compartilhar isso, né? Porque não é da noite pro dia, eu sei que não foi da noite pro dia que vocês simplesmente acordaram plenos. Hoje não, hoje a gente vai mudar nossa alimentação, a partir de hoje a gente já vai comer saudável, a gente já vai pra academia e simples assim, sem precisar educar os hábitos, sem precisar educar os comportamentos, né? Então esses desafios, né, quais que foram os seus desafios e as dicas para as pessoas alcançarem esse equidade, eu vou falar nem equilíbrio, né? Essa equidade aí entre a vida empresarial e o cuidado com a vida pessoal. Algo importante, eu acho que foi a chave de tudo, é você entender sobre autorresponsabilidade. Você é autorresponsável pela vida que você tem, por todos os resultados que você tem em todos os âmbitos da sua vida. Um filósofo Sartre, eu gosto muito do que ele falava. Ele diz que o homem está condenado a ser livre. E não escolher também é uma escolha. O que isso quer dizer? Tudo na nossa vida, a cada hora que a gente acorda, até a hora da gente dormir, a gente tem escolhas para ser feitas. Sempre. E o resultado daquela escolha é culpa minha. Se eu não escolher, se eu pego minha vida e dou na mão, seja de quem for, do meu marido, para ele escolher por mim, ele pode fazer a escolha que for. Mas aquele resultado é uma escolha minha, porque eu que dei aquele poder para ele. A responsabilidade é sua que deu a ele. Isso mesmo. Então, o que foi que a gente entendeu? Aquele corpo que eu estava acima do peso é responsabilidade minha. Não era porque, é porque eu não tenho tempo de ir fazer exercício. Porque tem muita coisa para fazer na empresa. Tudo bem. Tem muitas outras pessoas que também estão cheias de coisas para fazer, mas também vai para academia. Então, é minha responsabilidade com o meu corpo, é minha responsabilidade com o meu momento espiritual. Isso aí caiu uma ficha muito grande. Um exercício que a gente gosta muito de fazer se chama roda da vida. Como eu falei anteriormente, a nossa vida ela é sistêmica. A gente tem várias áreas, a gente não é só trabalho. Então, essa roda da vida, a gente consegue colocar a nota daquela área ali, de como é que a gente está se desempenhando, né? Então, tem de 0 a 10. Quando eu fiz pela primeira vez, por exemplo, para mim foi um susto, porque a minha roda não era uma roda, era algum desenho, né?
Uma hora tá lá em cima anotando algum pilar, outra tá mais baixo. E aí eu olhei e falei, tá, isso aqui não é uma vida. Isso aqui não traz propósito, não traz leveza. Além do mais, veio a questão da saúde mental. Eu sempre tive problema de ansiedade. Então, ter isso em mente da autorresponsabilidade, para mim, foi uma virada de chave. Tá, ok, já tem a autorresponsabilidade, e agora você vai fazer o quê? Você vai ter prioridades. Não tem como a gente fazer tudo o tempo todo. Então, você se ausentar um pouco da empresa, se você se ausentar da empresa 1, 2 horas, a empresa vai falir. Se falir, aí tá difícil. Tem algo de errado, né? Então, comecei a entender o quê? Se eu estiver bem, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo dar de melhor para os meus clientes, para os meus funcionários. Eu preciso estar bem primeiro. A empresa, ela é um reflexo do dono. Se o dono não está bem, ele passa aquilo ali para os funcionários. O funcionário passa para os clientes. Já foi. Então, você lembrar que o seu corpo é o seu templo. E o que acontece? Na gestão, a gente usa muito o quê? A mente. Né? O empresário usa muito a mente, toda hora vem um problema. Então, se você não está com a sua saúde mental em dias, como é que você vai resolver os problemas da empresa? Como é que você vai resolver o problema do seu funcionário? Se você não está bem com a sua mente. Então, a gente começou, primeiro, a ter essa autorresponsabilidade e a fazer o que tem que ser feito, a encaixar isso no dia. E não é de um dia para a noite, porque um hábito você não cria de um dia para a noite. O pessoal fala muito, são 21 dias para criar um hábito. Não é 21 dias para criar um hábito. Para mim, criar o hábito da academia, por exemplo, foi mais de 1 ano, indo todos os dias. Então, até o seu cérebro se adaptar com aquilo ali leva um tempo. Mas se você continua dia a dia, aquilo ali se torna parte da sua rotina e você não consegue ficar mais sem. E o que a gente reparou? Fazendo isso, os exercícios físicos, a alimentação, esse tempo espiritual, o rendimento da empresa vira outro. Porque a sua mentalidade, ela expande também, você muda. A gente não é a mesma pessoa de sempre. Eu não sou a mesma Larissa de 1 ano atrás. Porque as minhas experiências, os livros que eu leio, as experiências que eu tenho, isso aí vai fazendo o seu cérebro evoluir, você vai evoluindo como pessoa. E se você evolui, a empresa evolui também, consequentemente, né? Então, ter essa autorresponsabilidade. As pessoas jogam muito o resultado da vida para outras pessoas. A empresa não está dando certo é por culpa do governo. Não está dando certo porque eu e meu marido não dá certo. Não está dando certo por causa do funcionário. Não, está dando certo por conta de você. Os seus resultados é um reflexo do que você está fazendo com sua vida. E quem pode mudar é você. Isso que é o melhor da vida, né? Você tem esse poder de poder fazer essa mudança, de mudar. Mas dói. No início dói. Toda mudança dói. Vai gerar incômodo mesmo, né, Lari? Vai gerar incômodo. Vai gerar incômodo. Então, você tá vendo aí, né? Não tem como você continuar do jeito que você tá. Com a cabeça quente e tomando decisões. Né? Se você continuar tomando uma decisão após a outra de forma impensada, sem refletir, sem parar para realmente pesar, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Agora, quando você focar na autorresponsabilidade, você decidir por cuidar de si, expandir a sua mente, aí verdadeiramente você vai poder dar um outro conto à sua empresa. Escrever uma nova história para a sua empresa. É por isso que a gente falou desde o início, desde a chamada desse programa de hoje. Se você não se fortalecer, se você não cuidar de você, cuidar da sua mente, corpo, alma e espírito, ou corpo, mente e espírito, você vai continuar negligenciando e empurrando com a barriga. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para sua empresa. Afinal de contas, o que você está buscando é a prosperidade, é o propósito, é o sucesso da sua empresa, não é? Você não quer continuar da forma que está. Então, se você quer continuar da forma que está, continua fazendo o que está fazendo. Se não, se você deseja mudar, deseja ter sucesso, novos resultados, tome a autorresponsabilidade com decisões. Não tem como sem decisões, né, Lari? Isso. E o importante nessa jornada, quando você começa a ter esses hábitos, é você acompanhar realmente, né? Se aquilo ali está funcionando, acompanhar
o seu progresso com aquilo, porque muitas vezes você vai numa palestra ou escuta esse podcast e se motiva. Amanhã eu já vou mudar. Mas se você não tiver decisões bem planejadas e um porquê por trás daquilo ali, a motivação acaba e você para. Então você precisa ter um plano muito estipulado. Eu vou fazer isso, por que eu vou fazer isso? Por quanto tempo eu vou fazer isso? Que horas que eu vou fazer isso? Né? Vou fazer exercício que horas? Que horas que na minha empresa eu consigo sair, talvez mais cedo? Ou quando eu chegar, eu vou levar roupa e quando eu sair de lá eu já vou para academia? Você se organizar para fazer o que tem que ser feito e acompanhar, né? E acompanhar. E ter essa disciplina, né, Lari? Que não é fácil. É porque senão você começa, o pessoal faz muito, uma semana, 2 semanas eu tô indo, aí eu falto 1, 3 dias, depois você vai lembrar daqui 1 mês, não fui pra academia. Então, na sexta ou no sábado, lembra o que foi que você fez ali na semana e comemora. A gente se julga muito, a gente se critica muito e quando a gente acerta, a gente não comemora. Então, fui pra academia hoje, comemora, vibra com aquilo ali, porque já é uma grande conquista. Sempre que você conseguir colocar na sua rotina algo que você não estava fazendo e que é importante para você, comemore. Nem que seja uns pulinhos, né? Mas a gente tem que se parabenizar e comemorar também as pequenas conquistas. Realmente celebrar, né, Lari? E aí eu já vou aproveitar que você está falando sobre esse comemorar as pequenas vitórias, né? Aquilo que eu venci uma semana na academia, né? Eu fazia 2, 3 dias, essa semana eu consegui os 5 dias. Então, parabéns, porque você conseguiu celebrar por isso. E aí eu quero já aproveitar e te pedir para dar dicas de como a pessoa extrair aí o seu potencial, tanto na empresa, como empresário, como empreendedor, como também na sua vida pessoal. E aí agora eu quero que na vida pessoal você possa explorar da forma como que você quiser, com relação ao casal, com relação à própria pessoa, o cuidado consigo, esse potencial, explorar, expandir esse potencial também como casal, né? Fora, a gente esquece aqui, esse momento a gente não está em empresa, né? Esse momento aqui a gente veio para viajar, a gente veio para desfrutar, porque a Larissa falou sobre os momentos que ela viajava e carregava na bagagem as responsabilidades da empresa. Aí agora eu quero que a Larissa fale sobre esse novo potencial que você conseguiu alcançar, que eu tenho certeza que, assim como todos os desenvolvedores, você ainda está a desenvolver, né? Ainda tem muito mais para desenvolver, mas ao ponto que você chegou, você já pode dar dicas, né? Para tanto profissional como o que você realmente viveu. Então, extrair esse potencial na vida empresarial e na vida pessoal. Todo ser humano ele tem um grande potencial de crescimento, já está dentro de nós. O nosso cérebro ele tem a neuroplasticidade, a gente tem a capacidade de aprender desde quando a gente nasce até a gente morrer. Até uma pessoa idosa ela pode aprender. Então a gente tem dentro de nós esse potencial. O que nos trava é as nossas crenças. Quando eu digo crenças, é o que a gente pensa, o que a gente acredita, né? A visão que a gente tem sobre nós e sobre o mundo. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas sempre fala que que o corpo alcança o que a mente acredita. Então a gente alcança na nossa vida o que a nossa mente acredita. Uma pessoa que é bilionária, por exemplo, ela não é à toa. A mente dela expandiu ao ponto dela conseguir viver com aquele tanto de dinheiro, né? Então a gente consegue expandir a nossa mente. Agora, como é que se faz isso? Vem a questão de pagar o preço, como a gente falou. O que acontece? As pessoas, elas querem resultados, mas não querem pagar esse preço. E quando eu falo do preço, entra na questão de dinheiro mesmo e de tempo. Porque você precisa também investir em cursos, por exemplo, novos. Você ter esse investimento, você não sai de um curso a mesma pessoa. É impossível, a sua mente expandiu ali dentro também. Vem tantas informações novas e mesmo que não venha, são experiências novas. Então, investir em cursos. E aí, muita gente fala, mas eu não tenho dinheiro para investir em cursos. Tudo bem, então assista palestras no YouTube, por exemplo, podcasts ricos como esse, né? Até você conseguir investir. Mas lembrar que assim como você investe na sua empresa, você tem que investir também em você. Porque você que está à frente ali. Para a sua empresa crescer, você tem que crescer a sua mentalidade também.
a sua empresa do tamanho da sua mentalidade. Você precisa crescer a sua mentalidade. Com isso, você faz com cursos. Mas além de pagar esse preço de cursos, é pagar o preço muitas vezes do ambiente que você está. De você sair de ambientes errados, e quando eu digo errado, não significa que são pessoas ruins, mas muitas vezes pessoas que não vão te levar para o segundo nível. Por exemplo, você acha que uma pessoa que ela quer empreender, ela não tem uma empresa ainda, ela quer empreender, e ela só está com pessoas ao redor dela que falam que é muito difícil empreender, que no Brasil é impossível ganhar dinheiro empresário, que empresário no Brasil é só quem é ladrão, que é melhor ter estabilidade e trabalhar para outra pessoa. Várias pessoas ao redor dela, só falando isso, ela vai empreender? Ela não vai ter coragem. É muito difícil, ela pode até empreender, mas é muito difícil. Verdade. Mas se ela anda com pessoas que falam, não, nossa, é muito bom ser empresário, tem seus desafios, mas é muito bom, vamos para o curso de fulano de tal que está chegando aqui, para essa mentoria, olha a novidade aqui para o negócio. Muito mais fácil para ela abrir o negócio dela. Então, o ambiente que você está, e até sem ser pessoas, informações que você tem, em redes sociais, o que você lê, o que você ouve, aquilo ali entra para o seu subconsciente como crença. São informações para você começa a acreditar naquilo ali. Então, tem muito cuidado com os ambientes que você está. E quando você começa a mudar de ambiente, vamos dizer, a mulher que ela quer ser empresária, eu vou começar a ir para ambientes que tem empresários, né? Palestras, mentorias, clube de livro e tal. Normalmente você vai se sentir não pertencente. Isso é normal. Para você evoluir, você tem que estar em ambientes também que gerem um certo estresse um pouquinho. Porque para o seu cérebro aquilo é novo. É novo aquilo ali. Então, se você fala que aquele ambiente é bom para você, ele vai se adaptar. Com o tempo ele vai se adaptar e o incômodo vai passar. Se for algo que você talvez ache que não é bom, você não vai conseguir ficar ali. Mas é pagar esse preço desse desconforto, de pagar financeiramente muitas vezes e de sair muitas vezes de ambientes que você gosta, mas que aquilo ali, infelizmente, não vai te levar para esse segundo nível. Me relembra mais um pouquinho aqui, pra mim ver o que mais quer me falar, porque... Perdi o fio, né? Perdi o fio aqui. Mas é sobre isso mesmo. Ao vivo que é difícil. Mas é isso mesmo que você estava falando. E aí, inclusive, eu já quero partir para as nossas considerações, aproveitando essa questão de ambientes que você está falando, essa importância de você ter que ser um pouquinho mais seletivo com os seus ambientes, desde que você esteja disposto a ir para o novo nível, né? Isso. Porque talvez tem pessoas que querem continuar do jeito que tá. E esse programa não é para quem quer continuar do jeito que tá, né? Então, tenho certeza que se você está assistindo até aqui, é porque você quer ir para o novo nível. E aí você falou dessa ponte dos ambientes, e eu quero aproveitar um pouquinho para falar sobre o apoio, a rede de apoio. Quero que você possa, assim, falar tanto sobre profissionais que essa pessoa pode buscar, quanto pessoas em si mesmo que ela pode se cercar, né? Você já falou um pouco aí de buscar em redes sociais, buscar no YouTube, assistir podcasts que realmente agreguem valor, mas a Lari passou por tudo isso e enfrentou e venceu. E a rede de apoio, porque tem pessoas que podem, e eles têm o hábito de fazer isso, né? Que é perfeito pro ser humano, o cérebro dele faz isso automaticamente. Foi fácil para ela, né? Foi fácil para ela. Olha quem ela é, olha não sei o quê. E aí começa a colocar aquelas velhas desculpas para diminuir a capacidade do outro conseguir. E aí eu quero que você aproveite para fazer esse apanhado com essa rede de apoio, tanto que a pessoa, continuando do que você estava dizendo sobre os ambientes, a importância de ser seletivo com relação aos ambientes, falar sobre a rede de apoio e já trazer aí uma reflexão desse apanhado de tudo que aqui a gente veio abordando aqui, falando sobre a importância do cuidado do empresário, né, do cuidado consigo, para que realmente possa ter a sustentação na base, né, da sua empresa. Eu quero que você pegue isso já com essa reflexão para a gente ir chegando aí na conclusão do nosso programa de hoje, do nosso episódio de hoje. A rede de apoio é super essencial, né?
Então eu tive uma rede de apoio muito grande nos cursos que eu comecei a fazer de desenvolvimento pessoal. Tanto que ali eu comecei a ter clareza do que eu queria realmente, a sonhar com o que eu queria, a traçar objetivos, e a gente virou muito amiga, né? Tive aquele grupo ali, e o mais legal desse ambiente é porque a gente sentava para falar sobre as dores. Era um ambiente é um ambiente muito seguro. Era, não é porque existe ainda. É um ambiente muito seguro. Então, a gente sentava para falar sobre as dores, sobre os planos, e estava todo mundo ali buscando ir para o segundo nível, né? Buscando se melhorar. Então, a gente acabou criando um grupo. Teve as meninas que eu acabei ficando mais próxima, e a gente sempre se incentiva muito. Tem um grupo no WhatsApp, sai juntas. E isso para mim foi um divisor de águas, porque eu sou muito grata a elas. Onde eu estou aqui agora é graças a elas. Muitas vezes na hora de gravar vídeo me davam insegurança, e grava, amiga, tá ótimo, você consegue, ficou muito bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, manda um outro curso pra gente fazer. Ou lembrar de algum ensinamento, tá passando por algum problema e lembra, olha, a gente aprendeu isso, né? Então, são pessoas que estão sempre me colocando para cima, me trazendo novidades, me lembrando o meu potencial. E eu sei que mesmo que eu caia algum dia, eu tenho aquela pessoa para estar ali junto comigo, para carregar. O Reniel está na jornada também, ele tem entrado nessa área do desenvolvimento pessoal, também é de grande ajuda para mim, porque eu tenho alguém para contar em casa, né? Então, depois que nós dois entramos nessa jornada de aprender, os problemas melhoraram muito. Hoje, acho que se a gente voltasse a trabalhar junto, não seria como era antes. Mas como eu fui para um outro caminho, não dá mais. Mas, por exemplo, eu ainda vou para a empresa. Eu ainda cuido um pouco do financeiro. E aí, então, os problemas que a gente tinha, a gente não tem mais. Então, quando a gente sai, lembrando daquela outra pergunta que eu não respondi, a gente costuma não falar tanto mais da empresa, separar um pouco mais. Isso acaba fortalecendo mais o casal. Mas esse ambiente, essa rede de apoio é muito importante. E quando a pessoa está iniciando, ter isso dentro de casa também ajuda muito. Porque você vai ter as dificuldades com relação a tempo, com relação a investimento, com relação a duvidar muitas vezes de si mesmo. E quando vem aquela pessoa e te coloca para cima, ela te fortalece, você continua na caminhada, né? O ser humano, ele não nasceu para ser sozinho, para viver numa bolha. A gente precisa de outras pessoas, mas também a gente precisa das pessoas certas. Se você estiver com as pessoas certas, você vai longe. Tem um curso que a professora ela sempre falava esse exemplo, que tubarão anda com tubarão e sardinha anda com sardinha. Então, se você quer ser um tubarão nos negócios, você tem que andar com tubarão. E eu falo, é verdade, enfim, isso, né? Então, ter essa rede de apoio. E muitas vezes você não tem em casa essa rede de apoio, né? Muitas vezes a pessoa, a sua família não acredita em você. Então, você tem que buscar a sua rede de apoio. E aí vem a questão de você pagar o preço, de você sair do ambiente e ir para outros ambientes. Esse desconforto, ele bate muito com essa rede de apoio. Porque se você não tem ali aquela rede de apoio, você tem que buscar a sua nova rede de apoio. Você não conhece ainda essa nova rede de apoio. E você vai conseguir nesses ambientes. E você consegue muitas vezes sem pagar financeiramente. Tem clube de livros. Que coisa mais rica para uma mulher participar de um clube de livros com outras mulheres. Elas sempre estão ali jogando insights. Quanto mais você lê, mais você evolui. Então, você aprende muito com aquilo ali. Eu entrei também num clube de livros de Irecê e é fantástico, porque você vai nos encontros, cada uma traz um aprendizado diferente. Você traz aquilo para o seu negócio também, para a sua vida pessoal, né? Então, cuidar com quem você anda e procurar as redes certas. E é interessante porque você falou dessa questão dos desafios, né? Que às vezes você vai entrar num ambiente como esse e você vai se sentir ali um pouco deslocado. Sim. Mas essa importância de você entender que precisa do outro, né? Como você falou, o ser humano ele não foi criado para viver dentro de uma bolha, né? De forma individual. Isso veio surgindo no novo século, mas desde o princípio, se a gente prestar atenção, todos vivem em comunidade, né? Sim. Desde o princípio, todos vivem em comunidade. Então, essa importância de pegar o network
e fortalecer ou criar sua rede de apoio é o que vai trazer essa base de sustentação, né? Que vai realmente trazer esse impulsionamento, né? Vai lá, você consegue, né? Eu acredito em você e tal, e isso aí vai mudando totalmente a perspectiva. Lari, agora eu quero que você possa falar um pouquinho pra gente finalizar e refletir sobre a sua frase. Você é forjado na dor. E essa frase pra mim assim, é um marco, porque realmente, estudando psicologia, tudo que dói, todo desconforto que a gente tem, a gente sempre sai mais forte depois. Sempre. O nosso corpo tem um sistema imunológico, ele é antifrágil. O que é antifragilidade? Você não sai igual da dor, você sai maior, mais forte ainda. Quando eu estudei isso, eu falei, uau, né? Incrível isso. Você vai pra academia, por exemplo, você tá machucando o seu músculo e dói. Só que ele não se recupera igual. Ele se recupera maior. Mais forte, vem mais músculo. E na vida é assim também. A gente recebe muita pancada na vida, né? E quando você consegue treinar a sua mente também para ela sair mais forte do que aquilo ali. Por exemplo, se você parar para olhar para trás, desafios que você enfrentou há 5, 10 anos atrás, hoje para você não é uma coisa uau que era naquela época, porque você se tornou antifrágil, resiliente. Então, sempre que eu estou passando por algum momento de dificuldade, seja emocional, seja na carreira, seja no que for, eu sempre lembro disso. Tá te forjando, tá te fazendo ficar melhor. Essa dor aqui é importante para o seu crescimento. Você não vai sair a mesma mulher que você entrou com essa dor. E para mim é nítido, é muito real isso. Perfeito, Lari. Então é realmente sobre isso. Você ser forjado na dor, eu vi 2 pastores, né, falando sobre isso. Ele falou assim, o mesmo sol, o mesmo calor, né, que fortalece a argila, derrete a cera, né? Então essa educação que você traz para o seu cérebro, para a sua mente, de que você vai sair mais forte dessa dor, vai fazer toda a diferença. Você que está nos acompanhando, que você assistiu todo esse episódio de hoje, essa reflexão é a reflexão que você pode levar para a vida, de todos os conselhos que você recebeu aqui. Aprenda com essa última frase da Lari. Pega isso e aplica na sua vida. Coloca aí, a partir de hoje, todos os desafios, todas as dores que você está enfrentando. Coloca aí e fala para o seu cérebro, fala, você vai sair mais forte desse desafio, dessa dor que você está enfrentando. Porque você pode sim ter a escolha de ou você se derreter, né, com o mesmo sol, é o mesmo sol para argila, o mesmo sol para cera, e aí você pode escolher, eu vou me acabar aqui, vou me derreter. Como você pode dizer, eu vou estar mais forte, eu vou ficar mais forte a partir desse obstáculo, a partir dessa dor que eu enfrentei. Perfeito, Lari, eu sabia que esse episódio seria sensacional, seria maravilhoso, e eu tenho certeza que tem vários assuntos aí da área, né, da psicoterapia, da saúde mental, que a gente pode estar explorando aí em outros episódios, e eu tenho certeza que a gente vai fazer isso, mas desde já, muito obrigada por você se dispor a vir aqui, né, gastar o seu tempo, a sua energia e compartilhar do seu conhecimento, do seu amor, daquilo que Deus permitiu que você vivesse até aqui, e não apenas para viver para você mesma, mas para que isso realmente pudesse ser bênção na vida de outras pessoas. E aí eu creio que isso realmente culmina no que a gente falou sobre propósito. Porque se o que você está vivendo, se o que você está fazendo não abençoa outras pessoas, não transforma outras pessoas, isso não é propósito, né? Então você está realmente vivendo um propósito. Muito obrigada e parabéns pela essa pessoa maravilhosa que você é, doce, gentil e forte ao mesmo tempo, convicta das suas escolhas. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e poder transmitir um pouco, né, da minha história, dos aprendizados. Eu espero que o que foi falado aqui possa ter ajudado as pessoas que estão em casa de alguma forma, e para mim foi uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Lari. E você que nos acompanhou, não deixe de compartilhar.
Faz o seguinte, eu tenho certeza que teve vários insights aqui que você pegou ali, você sentiu mais forte. Volta, assiste tudo de novo, assiste, se você puder, depois pega a canetinha, não, eu vou pegar, teve aquela frase que a Lari falou, teve aquele conselho que ela deu, talvez você é empresário que está compartilhando aí com a sua esposa uma empresa e vocês querem continuar e fazer com que isso dê certo, pega os exemplos de erros e acertos que a Lari trouxe aqui, anota, senta com a esposa e vai procurar. E acima de tudo, você sabe, você vai precisar hora ou outra investir um pouco mais. Investir mais tempo e investir mais dinheiro em você para que realmente isso possa dar certo, né? Então você vai ter que optar por procurar profissionais, cursos que te capacite, ambientes que tenha pessoas que realmente sejam enriquecedoras para essa sua fase da sua vida. Então lembre-se, ser empresário é uma questão de autorresponsabilidade e decisões que só você vai poder fazer, tá? Ninguém vai poder fazer por você. É como a Lari falou, autorresponsabilidade ela já disse. É sobre você, não é sobre o outro. Então comece a encarar isso, tá? Na sua vida, não deixe de curtir, compartilhar. Tira um print, coloca lá que você esteve hoje na reestreia, no primeiro episódio da segunda temporada do Ponto da Virada. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que você esteja atenta aí a cada episódio. Então já aciona o sininho, já se inscreveu? Não se esqueça, aciona o sininho também para você não perder nada, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus.